Qual foi o verdadeiro objetivo de Jesus Cristo ter vindo à Terra, já que para nós, ele sabia que ia ser morto e crucificado? O objetivo principal da vinda deste ser para a Terra, Emanuel, foi justamente despertar o grupo que havia vindo para cá antes dele, que eram os dimensionais. 4 grupos de dimensionais aqui chegaram, mais ou menos em torno de 13 mil anos antes da chegada de Cristo, depois em 6 mil e depois os 2 últimos grupos vieram em 4004 a.C. Quando ele veio justamente para trazer a boa nova, não só para a humanidade, mas principalmente para os dimensionais que estavam aqui, que de certa forma vieram preparar a vinda dele, né? Mas infelizmente acabaram se desvirtuando diante de tantas coisas que aconteceram no decorrer da história. O que acontece é que os dimensionais esqueceram que algo iria acontecer e o propósito deles terem vindo para a Terra. Quando Emanuel veio, foi justamente para acordar, despertar, direcionar, trazer o conhecimento, principalmente para os dimensionais regressarem para o caminho de retorno às dimensões superiores, porém dentro de um conhecimento relacionado à manipulação energética na raça adâmica, dentro desta genética que os seres dimensionais estavam encarnados aqui na Terra. Ele veio, ele passou muitos conhecimentos, ele sabia que teria toda uma situação a ser enfrentada diante do governo oculto, que estava instalado na época principalmente entre os romanos e a tradição religiosa judaica. Então, ele sabia que teria uma resistência muito grande. Ele sabia que as coisas iriam acontecer daquela forma. Tudo foi programado para ser daquele jeito. Nada foi em vão ou por acaso. Agora, toda a história por trás de Jesus Cristo foi manipulada pela igreja posteriormente. A história que nos contaram não é a verdadeira história, não é aquilo que realmente aconteceu de fato quando ele passou pela Terra. Quanto à crucificação, né, tudo aquilo que ele vivenciou, né, a morte e a ressurreição após 3 dias, tudo aquilo, na verdade, também já estava previsto. Foi programado, porque somente através daquela situação, aquela experiência, a humanidade, principalmente os dimensionais, iriam ter um choque de consciência para despertar diante do que aconteceria. Ele provou para todos que ele não morria, que ele poderia transmutar fisicamente, que ele não iria passar pelo processo da morte, que ele tinha total controle sobre aquela situação. E isso iria causar um impacto tão grande na história que os dimensionais iriam despertar posteriormente através desse contexto, dessa lembrança, dessa memória que todos que estavam presentes lá na época levariam consigo, vida após vida, para o momento certo, que seria após 2000 e poucos anos, que ele voltaria para apontar mais uma vez o caminho de retorno para o céu, ou seja, para as dimensões superiores. Porém, desta vez, diante desse retorno que ele profetizou, né, não haveria mais a perseguição, não haveria mais o impedimento para os dimensionais não despertarem e não obterem o conhecimento, a boa nova que tanto era esperado na época. Mas, de certa forma, não foi concluído o compromisso dele naquela época. Então, teve que acontecer toda aquela situação para que no futuro, que estamos chegando justamente neste período agora, a humanidade e os dimensionais pudessem despertar diante dessa história. Mesmo ela sendo manipulada pela igreja, pelo governo oculto, algo ficou marcado e foi proposital, porque aquilo ali é que ia ser o motivo principal para que a humanidade despertasse e continuasse seguindo, mesmo que dentro de algumas mentiras, né, ia conseguir seguir associado à imagem dele. E isso aconteceu de propósito. Agora, quem foi crucificado, quem era Jesus Cristo, como se deu a ressurreição, tudo isso nós vamos ter que desvendar ainda, porque existem muitos mistérios, né, e algumas charadas por trás dessa história. Será que ele era realmente aquele que a Igreja Romana nos apresentou? Quem era Jesus Cristo? Ele era daqui? Ele veio de fora? Então, muitos mistérios temos que revelar ainda e desvendar também.